Queria ler um texto com vocês, se você puder abrir em 2 Coríntios 4. Nós encerramos nossa série, do Declare Guerra. Muito bom. Fizemos o nosso Labs de hábitos, não é verdade? Como eu disse para vocês, na terça-feira do carnaval, que a gente teve o nosso culto aqui, eu creio que Deus está levando a gente para uma outra estação. Essa outra estação precisa ter a presença de Deus. Precisa ter o quê? Presença de Deus, porque a presença de Deus é o que nos distingue. A presença de Deus é o que faz a gente ser diferente das outras pessoas do mundo. Não é a gente fazer parte do clube MAG ou do clube Igreja Cristã, mas é a presença de Deus que nos distingue. Eu queria ler um texto com vocês, porque a presença de Deus, gente, ela precisa de vasos quebrados. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem hoje, eu chamaria de vasos quebrados. A presença de Deus, ela não pode estar num pote fechado. Ela precisa de vasos quebrados. Eu queria ler com você 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 até o 7. Mas não pregamos a nós mesmos, o apóstolo Paulo fala. Não andamos por aí, estou lendo NVT, tá? Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém este grande tesouro. Assim fica evidente que este grande poder vem de Deus e não de nós. A glória de Deus, que nós falamos na terça-feira, ela é revelada na face de Cristo. E Paulo está falando, olha, eu estou chegando para pregar para vocês, meus amigos, aqui de Corinto. Não estou me recomendando. Eu não estou falando que eu sei alguma coisa que vocês não saibam, mas eu estou dizendo, diz aqui no capítulo 5, nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos proclamando de quem Jesus Cristo é. Muitas vezes pode se confundir em igreja, a gente começar a falar sobre quem nós somos e aquilo que nós fazemos. Mas o verdadeiro evangelho é aquilo que fala daquilo que Jesus fez e de quem Ele é. Esse é o mais importante. Quem Jesus Cristo é. E o que Ele fez, as boas novas do evangelho. Quando esse texto está dizendo, Paulo está falando, olha, tudo isso que está acontecendo, o capítulo anterior, o capítulo 3, fala sobre a glória da nova aliança. Ele está falando, tudo aquilo que nós experimentamos como igreja por causa do Espírito Santo, não vem de nós. Vem de Jesus, vem do Senhor e do seu poder. Nós somos apenas como vasos quebrados, vasos frágeis. Para que seja demonstrado que o que nós fazemos é poder de Deus. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E nós, seres humanos, temos a tendência de muitas vezes pegarmos aquilo que Deus faz e colocar na nossa conta. A gente é pessoa boa, a gente tem muita paciência, a gente é muito amoroso, a gente tem muito perdão, mas isso é tudo o Senhor na nossa vida. Muitos de nós temos dificuldade de ser vasos quebrados. Se você fosse numa loja, você compraria um vaso quebrado ou um vaso completo? Completo. Que por mais que o vaso quebrado pudesse ser mais bonito, certo? Você olhar e falar, mano, mas eu não sei quem quebrou, eu não sei qual que é a chance de quebrar de novo. Você ficaria inseguro de comprar algo quebrado. O valor de algo quebrado diminui, não diminui? Você vai vender um videogame quebrado e você tem que postar que está quebrado. E aí o valor dele cai. Dão-se muito pouco valor a algo quebrado. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que ser como vasos quebrados. Não é maluco o evangelho? Dá um nó na cabeça. E esse texto para mim ele é lindo, porque ele está falando no versículo 6, no versículo 7. Assim fica evidente que este grande poder vem de Deus e não de nós. Deus trabalha a gente com vasos quebrados.
Lembra de Paulo, o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é um cara que sabe todas as coisas. O apóstolo Paulo é um cara ensinado, instruído aos pés de Gamaliel, um dos grandes estudiosos e fariseus da época. Paulo é um cara inteligente, mas Paulo tem que literalmente ficar cego e cair do cavalo para conhecer o poder e a graça de Deus. Paulo teve que ser quebrado antes de conhecer a Jesus. Jacó. Lembra da história de Jacó? Jacó é uma história desconhecida às vezes para a nossa geração. Mas Jacó, antes de entrar nessa nova estação da vida dele, antes de Jacó vir e herdar e caminhar e se tornar o Jacó que nós conhecemos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que muda o nome dele para Israel. O nome de Jacó, ele é mudado quando ele tem um encontro com Deus. Ele literalmente luta com o anjo, ele é ferido na coxa. Jacó tem que ser quebrado antes de virar Israel. Todo encontro com Deus vai levar de mim e de você a um quebrantamento. Todo encontro com a presença de Deus vai fazer com que a gente seja quebrantado. Não dá. Se a gente não sai quebrantado, você pode ter tido um encontro com a sua emoção, você pode ter tido um encontro com a sua intelectualidade, mas um encontro com Deus sempre nos causa quebrantamento. Quebrantamento não é choro, ok? Quebrantamento não é... Às vezes você pode chorar e não ser quebrantado. Quebrantamento, ele promove em nós uma mudança interna e uma mudança externa. Quero que você lembre disso. O quebrantamento produz uma mudança interna e produz uma mudança externa. Porque quando algo acontece dentro de nós, a gente fala, eu tenho que mudar essa atitude, eu tenho que mudar essa decisão, eu tenho que mudar aquilo que eu estou falando ou fazendo. Faz sentido? Faz ou não? O quebrantamento leva a uma mudança de mente. O arrependimento passa pelo quebrantamento. E sabe, gente, o verdadeiro avivamento, a presença de Deus, ela vem quando começa uma grande temporada de arrependimento. A presença de Deus vem quando existe um grande mover de arrependimento. O arrependimento e o quebrantamento andam assim. O arrependimento é tomar consciência de algo e mudar de atitude. O quebrantamento é, eu estou sendo exposto a uma verdade que confronta o meu coração. E quando o quebrantamento confronta o meu coração, eu tenho uma atitude. Não, isso não é para mim. E vou buscar outra coisa que me agrade. Ou quando eu recebo aquele quebrantamento, eu falo, ok, Senhor, é para mim. Como a gente faz a oração de Davi, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Todo ser humano, quero que você preste muita atenção nisso. Todo ser humano vai ter pelo menos uma vez na vida a oportunidade de ser quebrantado e sofrer arrependimento. Porque Jesus um dia vai voltar. E eu pessoalmente não creio que está longe a volta de Cristo. E Cristo, ele vai voltar não quando tiver suspeitas de guerra, quando vai falar que vai ter guerra ou não vai ter guerra, mas quando todos os povos e todas as línguas ouvirem falar do nome de Jesus. E a expectativa, você lembra o ano, amor? Que é a expectativa de que todas as nações vão ouvir ao Senhor? 2050. A próxima expectativa é de que até em 2050 a Bíblia estará traduzida em todas as línguas. Existe um trabalho massificante de várias indústrias, várias ligações de ONGs, não é ONGs que eu quis dizer, mas de vários movimentos cristãos que estão se reunindo e doando uma grana preta para traduzir Bíblia para vários dialetos. Então você imagina que em 2050, nós estamos em 2020, 30 anos, muitos de nós vão estar vivos. O Senhor Jesus voltará. Você fala, não, Gustavo, você vai cravar o dia? Não, porque Jesus falou que nem Ele sabe, só o Pai. Então não vou cravar dia. Mas eu quero aumentar uma expectativa. 30 anos está longe, está nada, passa assim, ó. E por que você quer me dar medo disso, Gustavo? Não, eu quero mais que você fique feliz quando você ouça uma notícia dessa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero mais estar com Deus. Mas é importante que a gente entenda que Deus vai dar oportunidade para todo ser humano ter um encontro com Ele. Alguns vão dizer, não.
Triste, né? Alguns vão dizer, não. Alguns vão ouvir andar por o caminho de um tempo e falar, eu não quero mais. A Bíblia também diz isso. Tem aqueles que vão desistir, tem aqueles que vão fazer coisas para Deus, tem aqueles que não vão encontrar, mas tem aqueles que vão ser amigos de Deus. Aqueles que vão andar com o Senhor. Gustavo, mas não existe os predestinados e os não destinados? Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não creio em predestinação. Eu creio que todos nós estamos predestinados a conhecer o amor de Deus. E a salvação é algo que é operada pelo Espírito Santo através de nós. Mas que todos nós teremos a oportunidade de sermos quebrantados. Isso nós teremos. Você já foi quebrantado alguma vez na sua vida? Não estou falando nem só biblicamente ou espiritualmente, mas você literalmente quebrou a cara em alguma situação que você teve que se arrepender e pedir perdão? Porque você estava errado? Quantos já? Quebrantamento é uma parada que às vezes não é gostosa. Você gosta de se quebrantar? Hoje eu acordei e quero me quebrantar. Não é natural, mas deveria ser o nosso desejo. Porque Deus, Ele trabalha com vasos quebrados. Eu falei de 2 caras aqui, eu falei de Paulo, que literalmente teve que quebrar, cair do cavalo, os seus olhos ficarem cegos para ele ter um encontro com Deus. Jacó teve o seu nome mudado depois de ter um encontro com Deus, teve uma marca na sua coxa e andou mancando o resto da sua vida para lembrar daquele encontro com Deus. E eu queria falar com você sobre 4 pontos. Por que nós temos que ser vasos quebrados? Por que a gente tem que ser vaso quebrado? Primeiro ponto, porque vasos quebrados deixam a luz vazar. Se você pega um vaso que está totalmente fechado, um pote que está totalmente fechado, você colocar uma luz dentro e fechar, sai a luz? Não. O vaso quebrado, ele tem algumas rachaduras. Tem até uma música da Hillsong chamada Broken Vessels, que são exatamente vasos quebrados. Quando você bota uma luz dentro de um vaso quebrado, a luz vaza, é impossível controlar. Lá em Juízes, no capítulo 7, versículo 16 a 22, nós temos a história de Gideão. Não vou ler a história completa de Gideão, mas Deus chamou Gideão para lutar contra os midianitas. E Gideão consegue um exército de muitos homens, ainda menor do que o exército midianita. Porém, ele conseguiu um número considerável para ir para a batalha. E um dia antes da batalha, ele está lá. Deus vem para Gideão e fala, Gideão, você tem muito cara. O seu exército está muito grande para o que eu vou fazer. Aí Gideão pensa, Deus, espera aí. O máximo que eu consegui já é menos do que os caras que estão vindo contra mim têm. Explica aí. Então, tem muitos homens aí. Eles precisam de menos. Aí Deus fala para ele fazer lá uma prova, não sei o quê, aí diminui uma quantidade de homens. Aí Gideão pensa, beleza, agora vai. Então, Gideão, tem muita gente ainda. E Deus foi reduzindo esse exército até que sobrassem 300, os 300 de Gideão. Não os de Esparta, os de Gideão. 300 homens. Deus fala que vai vencer o exército midianita com 300 homens. Nessa igreja cabem 500 pessoas. Olha que maluco, 300. É muito pouco, gente, para um exército gigante. E Deus dá uma instrução. Muito legal. Deus dá uma instrução para Gideão e fala, Gideão, é o seguinte, você vai pegar tochas e vai cobrir com vasos. E vocês vão se espalhar ao redor do vale onde os midianitas estão. E quando chegar o tempo certo, vocês vão tocar nas trombetas e vão quebrar os vasos. Quando vocês quebrarem os vasos juntos, imagina isso, gente, você está no meio de um vale, escuro à noite, você sabe que tem um vale ao redor, e aí você vê, do nada, no meio da noite, 300 pontos de luz espaçados ao redor de você. O que você pensa? Ferrou? Todos eles me rodearam, eles vão vir e destruir. Eram 300. A
Bíblia diz que foi tanto o apavoro deles, porque eles estão lá ao redor. Gideão falou, beleza Deus, então fechado, vou te obedecer. E eles estão todos assim ao redor, e eles quebram ao mesmo tempo, eles tocam a trombeta e quebram o vaso que tem dentro desse uma lamparina, uma luz. E essa luz começa a brilhar todos ao mesmo tempo, coisa de filme assim, sincronizado. E a Bíblia diz que o exército entrou em desespero, o exército dos medianitas, e eles começaram a se matar. E eu fico imaginando os 300 caras com a tocha lá em cima falando, ih, olha lá, Deus é bom, hein, cara. Vasos quebrados. Vasos quebrados deixam a luz brilhar. A luz ela tem que brilhar por obediência. Jesus disse isso lá em Mateus, não se pega uma cidade, você não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, você não acende uma lamparina para colocá-la embaixo da cama. Você coloca ela num lugar alto para que ela ilumine. E muitas vezes a gente é levado a pensar que nós somos a luz, não é, quem é a luz é Cristo. Nós somos vasos quebrados. Vocês são a luz do mundo, sim, mas a luz do mundo que habita em mim é Jesus Cristo. O Gustavo não tem luz nenhuma. É Cristo que está em mim, que é o sal e a luz. Eu, Gustavo, sou só um vaso quebrado. E quanto mais quebrado eu for, mais a luz. Faz sentido, gente? Mas quem gosta, volto a perguntar, quem gosta de estar quebrado? Ninguém. Quando eu sou grato, quando eu perdoo, quando eu ajudo alguém, quando eu tenho atitudes de quebrantamento, a luz vaza. A luz vaza. Segundo ponto, vasos quebrados continuam unidos. Quer dizer, parece uma contradição, mas não é. Quem está quebrado, gente, não tem do que se exaltar e consegue se unir com outras pessoas. Um vaso bom fica na estante da loja falando, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Agora, o vaso quebrado é como se literalmente ele sofresse um bullying e ele precisa ficar perto dos outros para que eles juntos ali tenham algum valor, alguém olhe para eles. Existe uma outra história em 2 Reis, capítulo 18 e 19. Existe um exército de Senaqueribe. Senaqueribe é o rei da Síria. Ezequias é o rei de Israel. E Senaqueribe está falando, eu vou matar vocês, eu vou invadir, eu vou destruir tudo. E Ezequias fala, o que você quer para não invadir? Estou numa negociação. Ele fala, eu quero não sei quantas toneladas de ouro e babá. E aí Ezequias faz tudo, Ezequias faz tudo isso. Ele chega a tirar ouro do tabernáculo, ele chega a tirar ouro do templo do Senhor, para dar para ele, para não ter uma guerra. Ele não precisava, ele vacilou alguns capítulos antes, mas eu não vou falar hoje de Ezequias, mas ele vacilou, chegou nessa situação, então não se embanane nos nomes, Senaqueribe, rei da Síria, ok? E Ezequias, o rei de Israel. E está lá nessa treta tudo, e Ezequias dá todo o dinheiro para Senaqueribe, e Senaqueribe fala, agora que eles estão pobres e não tem exército, agora eu vou arregaçar os bichos. E aí você vai lá em 2 Reis, você vê a história do exército de Senaqueribe. Eles chegam com um exército, depois de tá tudo pacificado. Eu não vou ler o texto, para ver se vocês se conectam mais comigo na minha interpretação maravilhosa do texto. O exército de Senaqueribe chega, aqui é o exército de Senaqueribe, ele chega e fala o quê? Pessoal, presta atenção, nós queremos conversar com o rei Ezequias. E Ezequias fala, eu não vou falar, porque se eu for lá, os caras vão matar. Então mandou uma galera para conversar. Então eles estão lá trocando uma ideia, falando, como é que nós vamos fazer para não entrar em guerra? E o povo, então, o Luiz aqui, ele é o portador, é o porta-voz do Senaqueribe. E ele começa a falar em hebraico. E começa a falar assim, eu vou destruir vocês, nós vamos invadir, o rei não vai proteger vocês de nada, vocês vão cair. E aí eu, que sou da parte do Ezequias, falo, mano, faz o seguinte, fala comigo em aramaico,
Porque se você falar em hebraico, todo o povo atrás da, da muralha vai ouvir, eles vão ficar meio desesperados. Então vamos, né? Ele falou, aí, sabe o que esse cara falou? Eu não vim aqui para falar com vocês, eu vim para botar medo no povo. Para dizer que eles vão ser invadidos. Porque eu não estou de brincadeira, eu não vim negociar, eu só vim avisar que vocês estão tudo ferrado. Então você pode abrir comigo ali 2 Reis? Eu queria ler esse trecho com você. 2 Reis 18, 29. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los do meu poder. Isso é o Senaqueribe falando. Não deixe que ele os convença a confiar no Senhor. Olha isso. Dizendo, certamente o Senhor nos livrará, essa cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Né? Estas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e da sua própria figueira e a beber do seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como essa, bababá, bababá. Não deem ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-los, dizendo, o Senhor os livrará. Você percebe que o mensageiro de Senaqueribe começa a atacar a Deus? Senaqueribe começa a falar assim, não acreditem no que o Senhor, o seu Deus, pode fazer por você. E aí ele mexeu numa parada, que não importa o quanto Ezequias fez de errado, ele mexeu com Deus. E aí, quando Ezequias ouve isso, eu quero que você vá no versículo 19, capítulo 19, versículo 3. 2 Reis 19, 3. Assim diz o rei Ezequias: hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, o seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Ezequias, gente, não tinha nem força para orar para o Senhor. Ele falou, talvez o Senhor tenha ouvido. Porque Ezequias fez tanta burrada até esse ponto da história, que ele já nem mais acredita que Deus pode ouvir as orações dele. Alguém já se sentiu assim, como se Deus não ouvisse sua oração? Ezequias falou, mano, eu errei tanto, talvez Deus tenha ouvido o que ele disse. Mas Ezequias, ele passa por um processo de humilhação. Ele teve que ser quebrado. Segundo ponto, quem está quebrado não tem do que se exaltar. Esse é o texto que nós estamos lendo. Quem está quebrado não tem do que se exaltar. Ezequias não podia falar, eu tenho dinheiro. Ezequias não pode falar, eu tenho um grande exército. Ezequias fala, hoje é um dia triste. Vocês leram o versículo 3 comigo? Hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. Depois, versículo 5, depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, Isaías é um profeta dos bons, profeta que condenou bastante Ezequias, ele respondeu, digam ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. O Senhor está falando, contra mim, não contra você, Ezequias, contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá a notícia que o farão voltar para a sua terra, ali eu providenciarei para que seja morto a espada. E aí você vai ler, lá no final do capítulo 19, nos versículos 35 a 37, Senaqueribe morre morto pelos seus próprios filhos, que queriam tomar o lugar do pai. Porque com Deus não se brinca. Agora, se Ezequias tivesse vindo e falado, ô Senaqueribe, vamos fazer um acordão aí, leva o povo, mas me protege. Isso acontece várias vezes, gente. Deixa que o povo se lasque, mas proteja a mim. Isso não acontece hoje com corrupção, não, né? Não, imagina, quase nada. Mas Ezequias, ele se humilha. E quando nós nos humilhamos, gente, o Senhor, ele concede favor e graça. Por isso que eu e você temos que ser como vasos quebrados. Porque tem uma coisa que o diabo sempre pode trabalhar na nossa vida, isso se chama orgulho. Orgulho é quase que a matéria-prima do diabo. Tudo que o diabo cria é fruto do orgulho. Imagina um cara, um escultor, que pode trabalhar com qualquer peça de mármore, de granito. Ele tem a matéria-prima, que é sem forma, certo?
É um tubo, uma placa de alguma coisa. E aquele cara com a graça ele consegue esculpir. Sabe qual que é o tubo, o projétil que o diabo pode esculpir qualquer coisa? O orgulho. Porque no orgulho ele consegue trabalhar. No orgulho ele consegue trazer o egoísmo, ele consegue trazer a autopreservação, ele consegue trazer a solidão. Tudo isso do orgulho. O que vão pensar de mim? Se eu fizer isso, se eu assumir esta posição, e não se enganem, o maior pecado, não o maior pecado, mas o pecado que mais insiste para nós é o orgulho. Não importa a sua idade, não importa o seu nível de experiência com Deus, o orgulho sempre vai bater na nossa porta. Porque é uma hora que quando a gente é confrontado com a verdade, a gente diz, eu não preciso disso. O orgulho bate de frente com o quebrantamento. Não é uma música boa que não leva a gente ao quebrantamento. Não é uma pregação que leva a gente ao quebrantamento. O que nos impede de experimentar o quebrantamento muitas vezes é o orgulho. Eu não estou dizendo que você é orgulhoso, eu estou dizendo que eu, Gustavo, sou orgulhoso e eu preciso lutar com isso todo dia. Porque a escolha de eu ser quebrantado todo dia parte de eu lembrar que eu sou pó e ao pó eu vou voltar. Assim como Ezequias estava pensando aquele dia, Senhor, eu já dei tudo, eu não tenho mais nada. Eu abro mão de... Os caras querem ser injustos comigo? Sejam. Eu abro mão de vingança. Eu abro mão de ter a razão. Nesse momento o Senhor olha e fala, beleza, aí eu posso crescer. Porque o Senhor está mais interessado em criar as nossas raízes antes de criar a nossa parte externa. Faz sentido isso para você, gente? Vocês estão aqui comigo? Sim? Terceiro ponto. Os quebrados, todo vaso quebrado também se torna único. Quando um vaso ele é quebrado, quando ele é reconstruído, ele se torna exatamente algo único. Tem uma arte, vê se você consegue procurar uma imagem para mim, Juliano, no Google, não consegui mandar, chama arte... É uma arte japonesa. Esqueci o nome agora. Não é Kitsui. Bom, se alguém lembrar aí, é vasos reconstruídos, né? São vasos que... Tem uma técnica no Japão, que vasos, quando eles quebram, eles são remontados, são feitos de novo. E eles são feitos, só que eles são reconectados e refeitos com ouro. Isso. Kintsurukoi. Isso aí, Kintsukuroi. Kintsugi, é esse aqui, ó, Kintsugi. 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 Se eu colocar uma foto aí, obrigado, Bá. Eles são vasos que são quebrados, não intencionalmente, mas o vaso quebrou. E você leva para esse artista, ele reconstrói o vaso, só que as ligações não é uma argamassa, não é um cimento, é ouro. Então um vaso que não tinha valor, quando ele é reconstruído, ele tem um novo valor, porque agora tem ouro nele. É isso que acontece quando Jesus entra na nossa vida. Nós éramos vasos quebrados, vasos destruídos. Ou melhor, a gente era vaso inteiro, pensando que a gente era alguma coisa na fila do pão. Aí quando nós nos encontramos com o amor do Senhor, nós somos quebrados. Mas quando Ele nos reconstrói nos grudando com a sua graça e o seu amor, que vale muito mais do que ouro. E então a gente tem um valor único. Quero que você saiba disso. Você tem um valor único diante de Deus. Mas só tem valor único quem é quebrado. O profeta Jeremias diz, eu sou como vaso na mão do oleiro. Sou como vaso. Um vaso que fala, um vaso não diz para o oleiro, me constrói assim. Mas a gente faz assim com Deus, né? Eu quero isso, Deus, faz isso na minha vida, porque assim eu vou ser. E Deus fala, eu sei o que você precisa ser. Mas às vezes a gente vira e aí depois que o barro seca, não tem como você moldar mais. O que você faz com um vaso que está seco? Hein? O que você faz? Se der errado? Quebra.
quebra. E deixa eu dizer, todos nós demos errado. Porque nós nascemos do pecado. Agora, quando nós encontramos Jesus Cristo na cruz, a cruz lança uma luz tão grande sobre nós que nós somos rachados. E quando nós somos quebrados, quebrantados pelo amor do Senhor, Ele fala, então vocês agora estão mortos para a sua antiga vida, mas vocês ressuscitaram comigo. E é como se Deus reconstruísse isso. Olha a imagem aí. É um vaso que antes não tinha valor nenhum. Mas ele é reconstruído e reconectado com ouro. Só vale mais quem foi quebrado antes. Só vale mais quem foi quebrado antes. A gente é ensinado a se maquiar, a colocar máscaras, a querer dar um valor maior para nós mesmos por causa das coisas que nós fazemos. Mas o maior valor que nós temos é por dentro, quando nós somos quebrantados. E eu não posso dizer, Raoni, você foi quebrantado. Eu não posso dizer, Luiz, você foi quebrantado. Porque o Senhor sabe o quanto nós somos quebrantados. E eu e você sabemos se nós realmente fomos quebrantados. Agora, depois que somos quebrantados e restaurados, não tem como isso aqui não chamar atenção. Tem. Imagina um monte de coisa igual. Aí depois uma que brilha. Aí você fala, mano, não é possível. Mas está quebrado, mas é bonito. Sabe aquela sensação de é doce mais salgado, sabe assim? É uma coisa que você fala, mas é legal, mas eu não sei, mas... Porque nós somos ensinados que coisas quebradas não valem. Mas Jesus falou, no seu quebrantamento eu cresço e vocês têm um valor muito maior para mim. A presença de Deus se manifesta em quem já foi quebrantado. A humildade antecede as coisas, gente. Deixa eu dizer uma coisa, você não precisa entender vulnerabilidade. Você não precisa entender ser uma pessoa humilde, você precisa ser. Eu quero entender antes de ser, esquece, você nunca vai entender. Sabe por que a gente não vai entender? Porque não é lógico, não faz parte da nossa natureza. Se Deus falar se humilha, você se humilha. E aí depois lá na frente, talvez um dia você entenda. Mas se eu confio que Deus está pedindo para eu ser quebrado, porque Ele me ama, eu sei que Ele me ama, o que eu faço, Léo? Eu deixo Ele me quebrar. Porque Ele me ama. Eu confio. Eu confio. A gente confia tanto em pessoas que não merecem a nossa confiança, que quebram o nosso coração, que roubam anos da nossa vida. Mas para o Senhor que nos ama, que não provou nada além da sua bondade para conosco, enviando Jesus, a gente não entrega a nossa vida. A gente fica fazendo braço de ferro. Deixa eu falar para vocês. O nível da nossa experiência com Deus é totalmente determinante com o nível de quebrantamento que nós estamos dispostos a ter. Nós não temos disposição para nos quebrantar, não vai experimentar mais de Deus. E deixa eu te dizer, é muito triste se no seu coração, neste momento, você está pensando, eu não quero me quebrantar. Porque isso mostra um coração orgulhoso. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você, eu só estou dizendo de um risco. Estou dizendo de um risco. É muito arriscado você apostar umas fichas de que agora não é o momento certo para você virar crente, para colher depois de um dia. O que eu já ouvi de jovem falar, que quando for mais velho, quando a vida se assentar, ele vem para a igreja para conhecer Jesus, mas não consegue vir, porque a vida está tão esfolada, que não consegue vir. Por isso que quando nós somos mais jovens, e como vocês aqui que sentam mais desse lado, estão dispostos a ouvir ao Senhor, que alegria que traz no meu coração. Porque vocês estão sendo expostos a uma verdade que só cabe a vocês agora falar, Senhor, seja o rei do meu coração. E não importa, gente, qual a história que nós vivemos. Não importa as coisas que nós experimentamos. Existe um Pai esperando de braços abertos para nós voltarmos para Ele. Mas para isso precisa passar pelo quebrantamento. Como é que foi para aquele filho pródigo voltar depois de ter gastado todo o seu dinheiro e falar, é melhor que os funcionários do meu pai vivem uma vida mais digna que a minha. Eu vou voltar para falar para o meu pai para eu ser um funcionário. E o pai vai correndo e fala, não filho, não filho, não filho, você é meu filho. Você sempre foi o meu filho.
Você consegue entender o dilema do Evangelho? O dilema do Evangelho não é meritocrático, não é aquilo que você faz, você merece. O Evangelho é graça, é um Deus que ama eu e você, que quer quebrar a gente para reconstruir a gente numa versão diferente, cheia do seu Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos ser quebrados. E o último ponto. Os quebrados são aqueles que transbordam as bênçãos pelas frestas. O Evangelho, gente, nunca foi para mim e para você, somente para a gente. Ezequiel 34 fala de um juízo contra as ovelhas gordas. Eu não vou ler agora. E aqui nós não estamos falando de gordura, né? Nós estamos falando de pessoas que por muito tempo ouvem o Evangelho e não deixam isso ser transbordado. Eu quero que você entenda uma coisa. O que faz o cristão ser diferente é o seu quebrantamento. Porque o quebrantamento demonstra a presença de Deus. Moisés, lá em Êxodo, fala: Senhor, o que nos difere dos outros povos é a sua presença. O que difere eu e você de pessoas que não conhecem a Jesus é a presença de Deus. Por isso que existe um conto indiano que eu queria ilustrar com vocês. Depois eu vou ler só mais um texto e a gente encerra. Eu vou ler uma história, eu queria que você prestasse atenção nela. Conta uma lenda indiana que um homem transportava água todos os dias para sua aldeia, usando 2 grandes vasos que ele prendia nas extremidades de um pedaço de madeira e colocava atravessado nas suas costas. Então ele tinha uma madeira aqui, um balde aqui e um balde aqui. 2 baldes aqui no ombro dele. Um dos vasos era mais velho que o outro e tinha pequenas rachaduras. Cada vez que o homem percorria o caminho até a sua casa, ele saía da sua casa com os 2 vasos, o novo sem rachadura e o antigo com rachadura. Ele ia até o poço, pegava a água no poço, colocava nas costas e ia voltando para sua casa, certo? Essa é a imagem. Cada vez que o homem percorria o caminho até a sua casa, metade da água do vaso rachado se perdia. Certo? Ele ia com o vaso vazio, mas quando ele voltava, o vaso rachado, quando chegava, estava com metade, porque vazou ao longo do caminho. Durante 2 anos, o homem fez o mesmo percurso. O vaso mais jovem estava sempre muito orgulhoso do seu desempenho. E tinha certeza de que estava à altura da missão para o qual tinha sido criado. Eu sou um vaso. Vasos são feitos para reter água, não para vazar. Enquanto o outro vaso morria de vergonha por cumprir apenas metade da sua tarefa, mesmo sabendo que aquelas rachaduras eram frutos de muito tempo de trabalho. Ele trabalhou bastante, ele já foi um dia um vaso certinho. Mas coisa que ele trabalhou muito rachou, e ele tinha vergonha dessa situação que ele estava. Ele estava tão envergonhado um dia, que enquanto o homem se preparava para pegar água no poço, o vaso começou a conversar com ele. Ele falou: olha, eu quero pedir desculpa para você. Já que devido ao meu tempo de uso, você só consegue entregar metade da minha carga e saciar a metade da sede que você espera que eu traga para você. O homem então sorriu e lhe disse: quando voltarmos, por favor, olhe cuidadosamente o caminho. E assim foi feito. E o vaso quebrado o vaso rachado notou que do seu lado cresciam muitas flores e plantas. Vê como a natureza é mais bela ao seu lado, comentou o homem. Eu sempre soube que você tinha rachaduras, e resolvi aproveitar-me deste fato. Semeei então hortaliças, flores e legumes, e você tem regado elas há 2 anos. Já recolhi muitas rosas para decorar a minha casa. Alimentei meus filhos com alface, couve e cebolas. Se não fosse você como é, como eu poderia ter feito isso? Gente, quando nós somos vasos rachados, às vezes a gente pode se sentir que a gente não está encaixado e pertencente a certas coisas. Mas Deus olha para a gente, não com a capacidade que nós temos de reter água,
mas com a capacidade que nós temos de transbordar aquilo que nós recebemos. Capacidade que nós temos de transbordar. Se você colocar água, deixar num pote fechado por muito tempo, o que acontece com aquela água? Ela vai apodrecendo, certo? Vai criando bactéria. Quê? Dengue. Começa a criar coisas que não... Porque estão ali. Agora, com água corrente, essas coisas não acontecem. Às vezes a gente quer receber de Deus e fala, eu vou guardar aqui, ó. Mas a água evapora com calor, pressão. Vai desaparecendo esse combustível. O vaso quebrado, ele sempre fala, Senhor, tudo que eu estou recebendo eu estou entregando, por isso que eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti para entregar. Muita gente se satura de Deus porque não está entregando. Muita gente cansa da igreja porque não está entregando. Muita gente não experimenta uma nova vida com Deus porque não está entregando, está só retendo. E reter líquido é uma droga. Certo, mulheres que sabem do que eu estou dizendo aí, né? Depois que eu casei, a Má me explicou o que é retenção de líquido para mulheres aí. Coisa complexa. Nós também temos, né? Mas as mulheres comentam mais sobre isso, certo, meninas? Eu estou errado. Gente, a gente não foi criado para reter nada. Não fomos criados para reter nada. Dinheiro, não fomos criados para reter. Bênção, não fomos criados para reter. Graça, não fomos criados para reter. Amor, não fomos criados para reter. Por isso que você entra num namoro esperando só ser amado, você está ferrado, você tem que entregar amor. Por isso que você entra num relacionamento de amizade, só querendo ser paparicado, e alguém que vem e fica lambendo suas feridas, você está errado. Porque na amizade é 50-50, eu vou até uma parte, você vem até outra. Então nós somos amigos. Esse é o desafio. Porque custa para a gente ser vaso quebrado. É fácil ser vaso sem rachadura. É muito mais fácil ser um vaso perfeitinho, porque você é feito em fábrica. Um monte de coisa igual. Todo mundo é igual, tem que sentir a mesma coisa igual, tem que crer nas mesmas coisas. E se todo mundo duvida, eu e você duvidamos. E se todo mundo tem medo, eu e você temos medo do coronavírus. E se todo mundo tem, a gente também fica apavorado, porque nós somos um vaso como todo mundo. Agora, se nós somos quebrados, a gente percebe de algo diferente. Poxa, olha, essa minha rachadura faz com que eu consiga olhar para cá agora. Essa minha situação agora, sem a tampa, faz com que eu consiga enxergar para cima. O quebrantamento faz diferença. Por isso, o texto lá que nós lemos, de 2 Coríntios, diz exatamente isso. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contêm esse grande tesouro. Esse grande tesouro é o Senhor Jesus Cristo, é o seu Espírito Santo. Nós precisamos estar quebrantados para a luz vazar, para a gente continuar unido, porque um vaso que não foi quebrantado, ele é orgulhoso, ele se acha melhor que as outras pessoas. Precisamos ser quebrados, porque isso nos torna únicos. Precisamos ser quebrados para que as bênçãos transbordem. Faz sentido isso para vocês? Só mais um texto para a gente fechar, João 12. Nesse momento, Jesus fez muitos milagres diante do povo. Muitos milagres que os fariseus viram, que os seus discípulos viram. Isso acontece antes de Jesus lavar os pés dos seus discípulos. Um pouco depois de Jesus dizer que ele vai morrer. Este capítulo, ele antecede as principais falas de Jesus com relação ao Novo Testamento. João 14, 15, 16 e 17. João 12. Vou ler do versículo 20. Vocês podem ler comigo? João 12, 20. Jesus acabou de ser ungido em Betânia pela mulher que quebra o vaso de alabastro. Ele entra em Jerusalém, em cima de um jumentinho, como havia previsto o profeta. Em versículo 20 diz: alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe, que era de Betsaída, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus.
Então, gregos vindo de outra parte queriam ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus então não estava fazendo, Jesus estava no ministério público, mas ele não estava falando, ele não estava fazendo grandes pregações, vamos assim dizer. E como agora ele chega em Jerusalém, os homens começam a falar sobre ele responde assim: chegou a hora, versículo 23, de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Versículo 25, presta atenção. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois a meus servos deve estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar, Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por este motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então se liga o que acontece. Então uma voz falou do céu. Consegue imaginar isso? Eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. A galera que estava junto ouviu. Mano, isso aqui é da hora. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Ou seja, para vocês ouvirem, porque eu já sei qual é a minha parada aqui. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é este Filho do Homem? E Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Deste modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. E aqui entra o texto que eu queria ler com vocês. Queria dar um pouquinho de contexto, porque é legal, né? Mas aqui está o texto. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, o que está escrito? Não creram nele. Porque feitos não trazem convicção do novo nascimento. É a presença, é quem conhece o eu sou, que entende que precisa de uma nova vida. Não clame por feitos, clame por conhecer Jesus. Porque os feitos passam. Os feitos não promovem fé. Pode ser sim que um incrédulo, quando veja um aleijado andar, fale: caramba, aconteceu alguma coisa ali, uma manifestação de poder cabulosa. É verdade, a glória é dada a Deus e a gente pode pregar o Evangelho. Mas não são os feitos. Muitos feitos não fazem com que haja fé. É a experiência com Jesus, o relacionamento com Jesus. Versículo 38, aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem e quem o Senhor revelou o seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam, seu coração não entenda e não se voltem para mim e não permitam que os cure. A palavra de Isaías referia-se a Jesus, pois viu a glória de Deus e falou sobre ele, que é Isaías 6. Versículo 42. Ainda assim, olha isso, ainda assim muitos creram em Jesus, por causa dos feitos. Certo? O texto começa falando por causa dos feitos. Muitos não creram, mas muitos creram. Mas olha o que acontece com esses que creram, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Pau. Essa é a nossa treta de hoje. Quero ver, quero ver. Ninguém quer ser vaso quebrado. Todo mundo quer receber coisas grandiosas, mas ninguém quer ser vaso quebrado. Vaso quebrado, gente, mostra a glória de Deus, porque vaso quebrado é só quem conheceu a Cristo, e Cristo veio e quebrou. A gente precisa ser vaso quebrado.
O vaso quebrado não consegue esconder que creu em Jesus, consegue? Não, porque brilha a luz. Mas estes homens creram e não quiseram declarar. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quem crer com seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Confessar com a sua boca. Se a nossa vida cristã não se transparece em atitudes de amor, de poder, de presença no próximo, a gente está igual esses fariseus. Creio, mas não digo. Olha o que Jesus disse. Amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões, se vocês creem em mim, não creiam apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem. Olha o que Jesus está dizendo, eu não vou julgar aqueles que me ouvem, mas não me obedecem. Pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem, serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. Eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Jesus é direto. Eu não vou condenar aqueles que me ouviram e não creram. Mas está escrito aqui, a todos que me rejeitaram e desprezaram a minha mensagem serão julgados. Porque eu e você seremos julgados, gente. Todos nós, crentes ou não, incrédulos ou crentes em Jesus, seremos julgados no grande final, no grande dia do Senhor. Todos nós. Vamos prestar contas das nossas palavras. E nós que recebemos o Evangelho, temos que pensar como nós estamos rejeitando, como pedra do orgulho, ou nós estamos, quando confrontados pelo Evangelho, estamos nos quebrantando e falando, Senhor, eu sou vaso quebrado. Faz sentido? Vaso quebrado. Confrontar não é eu falar para vocês o que vocês devem ou não fazer. Confrontar é com a verdade do Evangelho. O que eu li para vocês agora. Você é uma pessoa muito inteligente. Você sabe os compromissos que a Bíblia requer e que o Senhor Jesus requer para que a gente tenha uma vida completa, de alegria completa nele. Amém? Você sabe, eu sei. Muitas pessoas sabem. Muitas. Cabe a nós escolhermos ou não vivermos por isso. Porque nós não podemos chegar, gente, um dia no juízo final, porque vai acontecer. E dizemos, Pai, nunca ouvi essa palavra. Eu não sabia que eu tinha que prestar contas de tudo aquilo que eu falo. Eu não sabia que tudo que eu penso é a mesma coisa que eu falo para o Senhor. A igreja que eu falo não me ensinava sobre isso. Você tem a minha palavra. Eu te dei a minha palavra. Eu te fiz nascer no Brasil, que não tem perseguição. Para que você conhecesse a minha palavra. E quando você conhecer, não tem como não ser quebrantado. Eu quero dizer, meus amigos e amigas, eu escolho ser quebrantado todo dia. Eu não consigo, muitas vezes. Porque o meu orgulho bate forte, eu quero justiça com as minhas mãos. Mas eu tenho uma consciência constante na minha mente, que eu preciso ser quebrantado. Se eu e você temos a consciência, cabe a nós a atitude, amém? Se nós temos a consciência, cabe a nós a atitude. Agora, se o Espírito Santo, se nada bate na nossa mente dessa consciência, talvez a gente não tenha tido uma experiência de regeneração, a ponto do Espírito Santo habitar no nosso coração. E dizer, você está indo por um caminho errado. Se arrependa. É quando você é fraco que eu sou forte. É quando nós somos quebrados que o Senhor se faz forte. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Deus mostra algo para você, eu e você temos a responsabilidade de fazer algo mediante isso. Algumas vezes, a gente não consegue ter uma ação. Às vezes são situações que Deus mostrou para a gente, como às vezes o casamento dos nossos pais se desfalecendo. E a gente pensa que a gente tem que salvar o casamento deles. Às vezes não, a gente tem que orar por eles.
Mas toda vez que Deus mostra, presta atenção nisso, toda vez que Deus mostra algo para mim e para você, tem uma ação a ser tomada. Muitas vezes essa ação vai acontecer na oração, certo? Muitas vezes é numa vida de oração. Por isso que a gente tem incentivado tanto vocês a orarem aqui. A vir às 5. Muitos não vêm. É incrível a quantidade que não vem. Porque a oração faz com que o Senhor age em coisas que a gente não pode agir. Mas existem outras coisas que o Senhor mostra pra gente e Ele fala, eu já te ensinei o que você deve fazer. Outro dia um queridão disse pra mim assim, Gustavo, eu estava querendo me aproximar de certas pessoas que não têm um relacionamento comigo, que são meio difíceis comigo, não gostam muito de mim, mas assim, eu entendi que elas não gostam de mim, e assim, agora que eu entendi, eu falei, Deus, está nas suas mãos. Eu falei, o caramba que está nas suas mãos. Se Deus mostrou para você que essas pessoas não estão bem com você, a responsabilidade sua é de ir lá e pedir perdão. Mano, ó, não sei o que aconteceu, mas se tem algo contra mim, me perdoa. Porque eu não quero que tenha nada contra nós. Não é tipo Deus cria oportunidade em nome de Jesus, amém. Deus cuida do coração deles, Deus converte o coração deles. Deus já mostrou para mim e para você. Nós temos que ir e pedir perdão. Só que isso envolve ser vaso quebrado. Pedir perdão, precisa ser um vaso quebrado. Falar que está errado quando está certo, para que se apazigue e haja uma pacificação, precisa ser vaso quebrado. E quando nós somos vasos quebrados, gente, Jesus vem. Oh, gente, o Espírito Santo vem. E Ele nos enche. E a gente começa a ter uma identidade tão mais clara. Eu aprendi muito isso na minha vida. Eu tive cada vez mais convicção da minha identidade em Cristo quando eu abri mão da minha justiça própria. A minha identidade em Cristo ficou muito mais clara quando eu abri mão de querer ganhar os argumentos. Minha identidade em Cristo ficou tão mais clara quando eu falei, o meu amigo, o meu próximo é mais importante do que a minha opinião. E a gente falta isso nos nossos dias. Eu não alcancei essa perfeição, estou longe de fazer isso, mas eu tenho a consciência e eu luto diariamente para que isso aconteça. Eu quero desafiar você, se você quer ter esse coração. Antigamente a gente cantava uma música, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Olha que oração linda. Dá-me um coração igual ao teu. Me dá uma mente igual à sua? Não, me dá um coração. Porque o quebrantamento acontece aqui, ó. Para de tentar entender o quebrantamento. Para de tentar combater, não, eu vou quebrantar aqui, mas aqui um pouquinho, porque aqui, para de tentar entender. Senhor, eu me quebranto. Eu sou um vaso, Senhor. Eu não sou oleiro, eu sou vaso. Eu não vou mandar em ti, Deus. Eu sou vaso. Você pode ficar em pé no seu lugar? Vamos orarmos? A gente parou de ser uma geração sincera. Nós paramos, por algum motivo. A gente tem medo de ser honesto. Honestidade não é devolver o troco. Se alguém te devolver o troco errado, você fala, está aqui, você me devolveu a mais. Honestidade é ser transparente com os nossos pensamentos. Honestidade é ser transparente com as nossas dúvidas. Fala, eu não entendo isso. Eu quero conhecer Jesus, mas eu não sei por onde começar. Eu não quero só cantar, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero realmente conhecer antes de cantar. Eu quero ser quebrantado antes de entender. Porque o conhecimento, para quem é orgulhoso, vai tornar o cara mais orgulhoso. Mas o conhecimento, para quem é quebrantado, atrai a presença. Nós precisamos disso, meus amigos e amigas. Não falo isso com nenhum orgulho no meu coração, nenhum peso para te condenar. Por favor, não entenda isso. Mas é um convite. É um convite a escolher ser um homem ou uma mulher quebrantado. Que não pensa mais de você, mas que pensa a medida exata, como diz a palavra. Dá-me um coração igual ao teu. Você pode fechar os seus olhos no seu lugar? Coloque sua mão no seu coração. Pergunte ao Senhor, Pai, eu tenho tido um coração igual ao teu? Seja honesto nessa pergunta. Não estou falando de um coração perfeito. Estou falando de um coração impecável. Estou falando de um coração disposto a obedecer.
cumprir todo o teu querer. Senhor, sonda a motivação do nosso coração. Espírito Santo, fala conosco, Pai. Usa a nossa mente, usa a nossa inteligência, Pai, para nos convencer das coisas que nós precisamos, Senhor. Tem algumas áreas para que nós não somos facilmente quebrantados. Nós almejamos ainda algum tipo de justiça, algum tipo de compensação. Senhor, nessa noite, Pai, eu sei que muitos dos meus amigos e amigas aqui, Pai, entenderam isso que eu disse, Pai. E eles estão escolhendo se quebrantar, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor toque neles agora, Pai. Espírito Santo, toque agora, Pai. Um quebrantamento, Pai, que nós não podemos resistir, Senhor Jesus. Um quebrantamento que não é fruto da emoção, mas é um fruto de um desejo de te conhecer, Senhor. Um quebrantamento racional, Pai, que nos leva à escolha completa, sem pressão, de conhecer a Ti, Senhor. Por isso, Pai, dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Um coração disposto a obedecer, Pai, de cumprir o Teu querer, Pai. Um coração que se importa mais em brilhar a Tua luz do que com que as outras pessoas pensarão de nós, Pai. Um coração quebrantado, Senhor. Eu peço, Pai, nos dê um coração quebrantado. Porque o Senhor envia a sua presença àqueles que são pobres e humildes de espírito, como diz a Tua palavra. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os pobres de espírito, Senhor. Os bem-aventurados, os abençoados são aqueles que escolheram se humilhar diante de Ti, Pai. Porque, Pai, os humilhados serão exaltados, Senhor Jesus. Pelo Senhor, no tempo certo, no momento certo. Transforma o nosso coração, Espírito Santo. Nos convence do que precisamos mudar, Pai. Eu peço, Pai, nos convence, Senhor. A Tua palavra diz que não é o homem que convence, mas é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Por isso, Espírito Santo, nos convence, Senhor. Eu peço, me convence, Senhor. Que eu tenha nojo dos pecados que eu cometo. Que eu tenha repulsa dos pensamentos que eu tenho, Pai. Que o meu senso de justiça mude, que eu tenha muito mais compaixão do que vingança, Senhor. Que eu possa lembrar, Pai, que este é o começo da minha vida eterna, Pai, e não vale a pena eu perder tempo com coisas aqui, Pai, com ressentimentos, com coisas que vão ser corroídas, Pai, pelo tempo. Essas coisas que mais valem a pena são aquelas que são conquistadas em Ti, Senhor Jesus. Dá para os meus amigos aqui, Pai, a revelação do tempo, eu te peço, Senhor, para que eles entendam o que é a eternidade, Senhor Jesus. Como um dia eu entendi há tantos anos atrás, Pai, que é uma coisa tão pessoal que eu não consigo nem expressar, Senhor, o que é viver uma vida eterna contigo, Senhor. Eu peço, traz a revelação para os meus amigos e amigas. Que o nosso tamanho, a nossa pequenez, Pai, a nossa pequenez, Pai, possa nos lembrar quanto nós precisamos depender de Ti, Senhor. Por isso, dá-nos um coração igual ao Teu. Dá-nos um coração, Pai, disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer, Pai. Dá-nos um coração igual ao Teu, é isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.